Bom, e não é mais nenhuma novidade, né, que após as festas de fim de ano houve aí um crescimento nos atendimentos de síndromes gripais em todo o Piauí, em todo o Brasil, e aqui em Teresina não foi diferente. A Fundação Municipal de Saúde precisou aumentar, inclusive, o número de UBSs com atendimentos exclusivos para atender a grande procura e criou centros de testagem para a Covid-19. Então, passada a primeira semana, os dados ainda não são precisos por conta dessa falha, né, nos sistemas do Ministério da Saúde. Mas para a gente saber mais como é que está a evolução, a partir dessa segunda semana aqui na capital, nós vamos ao vivo falar com a Gorete Santos, que traz mais informações para a gente. Desculpa, a gente vai falar com a Nájila Fernandes, tá? Hoje a Gorete não veio aqui para o Notícia da Manhã, mas a Nájila está aí no lugar dela, fazendo essa entrevista. Então vamos lá, Nájila, fala para a gente aí em relação a atualizar esses dados, já que existe essa inconstância, né? Alguns erros aí nesses dados que são divulgados pelo Ministério da Saúde. De fato, esses números aumentaram. Como é que os especialistas explicam, avaliam esses números? Bom dia para você. Oi, Neyara, bom dia a você, bom dia a todos. Bom, quem vai passar essas informações para a gente é o infectologista Valfrido Salmito, que também é membro do COE estadual, até porque é constatado, né, Neyara, esse aumento nos casos de síndromes gripais que você destacou aí, e quando o COE se refere a síndromes gripais, tanto gripe quanto Covid. Vamos conversar com o doutor Valfrido Salmito agora. Doutor, bom dia. Bom dia. Bom, qual o impacto? De que forma o senhor pode explicar para a gente em relação a esse impacto, inclusive de acordo com esse levantamento das 2 primeiras semanas do ano? Bom dia, Neyara, bom dia a todos. Na verdade, nós temos aí uma grande quantidade de síndromes gripais. Essa quantidade enorme de síndromes gripais, obviamente, tem a ver com a Covid-19 e com o vírus da influenza. Quando o paciente procura qualquer atendimento por síndrome gripal, a gente contabiliza esse atendimento. E assim, tivemos um grande número de casos, um aumento de hospitalizações também, o que nos preocupa. Mas obviamente que esse número de casos de síndrome gripal e Covid-19 nos preocupa no sentido de termos um índice de positividade muito elevado, né? Ou seja, a cada 2 testes, praticamente um está positivo. E assim, a gente teme que esse número de síndromes gripais aumente muito e isso também faça subir a curva de hospitalizações, que até o momento tem se mantido dentro do esperado, com muito menos hospitalizações por conta da vacinação em estágio avançado na nossa cidade. Ou seja, é possível então que daqui para frente esse cenário possa mudar. Com quanto tempo mais ou menos o COE pode fazer um novo levantamento, digamos, trazer um novo retrato da situação em Teresina? Na verdade, as 2 primeiras semanas do ano foram extremamente preocupantes pelo número de casos de síndrome gripal, mas na segunda semana notamos uma pequena queda em relação à primeira semana, que tem tudo a ver com as festas de fim de ano. Esperamos que essa curva continue a cair e que a gente não tenha alterações na curva de hospitalizações, porque isso é que pressiona o serviço de saúde, e isso é que nos preocupa, porque no final das contas isso leva alguns pacientes ao óbito e a gente não gostaria mais de lidar com tantos óbitos como tivemos no passado, nas outras 2 ondas de Covid. Isso certamente não vai acontecer por conta da vacinação em estágio avançado, então a gente estimula a população que mantenha o uso da máscara, o uso do álcool gel, da lavagem das mãos, o distanciamento entre as pessoas e também que se vacine. Todos precisamos que a população faça a vacinação de reforço para que a gente mantenha níveis altos de anticorpos e assim a gente tenha menos casos de Covid-19. O sistema do Ministério da Saúde trouxe agora um número bem elevado em relação a novos casos de síndromes gripais aqui no Piauí. Esse erro no sistema pode preocupar em relação a fazer com que a gente tenha um número muito maior daqui para frente do que já apontado até agora? Preocupa porque assim a gente fica sem saber quantos casos de fato temos, se a evolução tem sido a que a gente esperava. Isso dificulta também a tomada de decisões por parte das autoridades, né, dos secretários municipal e estadual de saúde, porque a gente fica sem uma referência adequada. Atualmente a gente acha que como isso se normalizou, a gente vai ter daqui para frente mais condições de tomar as decisões acertadas a respeito da Covid, porque o sistema voltou ao normal. Doutor, e aí quando a gente fala de síndrome gripal, não é só a gripe, de fato, a influenza, mas entra a Covid também. Exato. Quando a gente fala de síndrome gripal,
aquele paciente que tem febre, dor de cabeça, coriza. Esses sintomas, como a gente já sabe, já discutiu durante toda a pandemia, eles são semelhantes, né? Tem muitas semelhanças entre a Covid-19 e a influenza. E aí, qualquer atendimento, seja por influenza e seja por Covid, a gente classifica como síndrome gripal. Ou seja, obviamente, essa curva elevada tem também traços aí da influenza, que a gente sabe que tem muitos casos também. Casos, inclusive, que pedem hospitalização, né? Muita gente acha que a gripe ela pode ser tratada em casa, mas alguns casos exigem atendimento no próprio hospital. Sem dúvida, muitos casos de gripe e influenza levam à hospitalização. Obviamente não a maioria, um percentual significativo pode levar à hospitalização, especialmente nos pacientes idosos, crianças, pacientes imunocomprometidos. Então tem uma série de pacientes que têm, vamos dizer assim, mais chances de haver hospitalização, gestantes também, tem muita hospitalização de gestante por conta da influenza. Então, assim, uma série de pacientes que têm comorbidades, que têm problemas, em que a influenza pode levar à hospitalização, sim. A gente tem uma pergunta do estúdio para o senhor, doutor. Neyara, o doutor está sem retorno, mas você faz a pergunta e eu transmito para ele. Tá bom então, Nájila. Primeiro quero agradecer a participação do doutor Valfrido aqui, sempre muito presente aqui no Notícia da Manhã, muito obrigada. Em segundo lugar, a gente vê relatos, Nájila, passa aí para ele, de muitas pessoas falando que essa gripe, né, tá vindo até mais forte, os sintomas do que o da Covid-19. Isso realmente se reflete? E isso é uma verdade? Eu queria saber do doutor Valfrido se é isso que está acontecendo mesmo? Em alguns casos, é claro. A Neyara aponta agora, doutor, que em alguns casos os sintomas da influenza, da gripe, eles estão vindo bem mais fortes do que a própria Covid. Isso é verdade? Olha, tem alguns casos em que a influenza traz os mesmos problemas que a Covid, pode trazer inclusive mais problemas, depende, como eu falei, de que tipo de paciente a gente tem visto, né, de que tipo de paciente é acometido pela influenza, mas isso acontece muito no sentido de temos uma vacinação avançada para a Covid. Então, temos observado que os pacientes com Covid, isso são muitos casos, têm a forma leve, né? Eu tenho observado que os pacientes têm feito forma leve, com obstrução nasal, com dor de cabeça, mas não passa disso. Praticamente eu não tenho visto mais pacientes fazer aquela forma grave da Covid como a gente viu no passado, em que de cada 10, 12 pacientes gripados, um fazia uma forma moderada. Então, talvez por isso os sintomas da influenza sejam mais proeminentes nesse momento, né? A gente tem visto muito paciente oligossintomático para a Covid-19, obviamente fruto da vacinação que confere uma imunidade para aquele paciente. Ok, doutor Valfrido Salmito, infectologista e membro do COI, muito obrigada pelas informações. Bom dia para o senhor. Neyara, é isso. Esperar agora, né, o próximo retrato aí, digamos assim, feito pelo COI, que deve sair aí nas próximas 2 semanas, mais ou menos. A gente torce para que a situação ela seja realmente decrescente em relação aos dados de síndromes gripais aqui no Piauí, já que a gente aponta essa explosão agora ainda como reflexo das festas de final de ano. E lembrando, dor de cabeça, espirro, dores no corpo, garganta ruim, mal-estar, procure um dos centros de testagem aqui em Teresina. São 5 hoje disponibilizados para saber se é gripe ou é Covid. Neyara. É isso aí, Nájila. Obrigada. É a pergunta que está sempre lá. É gripe ou é Covid, né? A gente fica nessa dúvida. Bom, obrigada pela participação.